Hora de cultura aqui no nosso Paulista TMC e hoje com uma convidada muito especial, a atriz Mara Carvalho, que está em cartaz aqui em São Paulo no Teatro Sérgio Cardoso com o solo Gala Dali. Bom dia, Mara, obrigada pela sua participação aqui no Paulista TMC. Bom dia, obrigada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada a vocês. Mara, a gente sabe, já ouviu falar muito de Salvador Dali. Agora, Gala Dali, conta pra gente quem é. Então, Gala Dali foi a musa, né, inspiradora de Salvador Dali, e foi Marchand, foi a mulher dele, foi quem trouxe Salvador Dali para o mundo, quem revelou Salvador Dali para o mundo. Na verdade, ela foi um alicerce psicológico dele, né, porque tinha muitas esquizofrenias, e ela foi essa segurança, esse porto seguro que trouxe Salvador Dali para o mundo, controlando e é, ajudando e inspirando o Salvador Dali, obrigando ele a trabalhar, a pintar. Então ela foi a mulher que revelou Salvador Dali para o mundo. Pois é, aquela máxima vale, né? De ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher e nós sabemos bem disso, né? Muitas vezes nas nossas vidas a gente é responsável por dar esse empurrãozinho mesmo, né, Mara, nos nossos companheiros, nos nossos irmãos, pais, tios, enfim, os homens que circundam a nossa vida. A gente sempre tem esse papel de estimular, né? De empurrar para frente. É, essa frase, toda vez que eu ouço, eu fico na dúvida se eu gosto dela ou não. É Eu porque fico a assim frase, pensando, teoricamente, será? é atrás, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu já coloco ali ao lado, porque para mim são direitos iguais, tudo igual. Eu acho que eu penso nela, ela quase me incomoda, talvez por isso. Acho que você trouxe o desconforto para mim, me fez compreender, porque quando eu ouço, eu falo, será? Mas é isso mesmo que você está falando, assim. É, ela deu todo esse alicerce para ele, porque ele é uma pessoa muito descontrolada, né? E não só para ele, ela também foi casada antes com Paul Éluard, que também é um escritor francês, que ela encontrou com ele num sanatório, é, tratando da tuberculose, tanto ela quanto ele. Ela tinha 17 anos. Ela conheceu o Paul e ele tinha parado de escrever para se tornar corretor, porque o pai dele era corretor na França. E ela obrigou ele a voltar a escrever. E ele voltou a escrever quando eles se curaram, voltou para Paris. Ela também colocou ele, assim, abriu as portas para ele para o surrealismo, né? Tinha um grupo de surrealistas e ela até fez parte desse grupo de surrealistas, mas eram 10 homens e ela, eles não queriam, mas ela era tão inteligente, uma mulher tão culta, tão avançada para o tempo dela e a cabeça dela, que eles acabaram engolindo Gala Dali nesse grupo de surrealistas, do qual ela fez parte também. Então ela é muito significativa culturalmente, né, no mundo. É que pouco se ouviu falar dela, porque ela estava sempre ao lado dele, como você disse, mas sempre quase escondida. Ela, acho que ela teve essa expertise, talvez, de se expressar através dele e não por ela, sabe? Então acho que por isso ela conseguiu esse espaço, porque ela se expressou através dos artistas, dos homens, ela diz isso. Ô Mara, e com uma vida tão intensa assim, né, da Gala Dali, que você bem trouxe aqui, você e a Estela trouxeram aqui, o que que a gente pode encontrar ali no palco, só para a gente ter uma ideia mais, entrando mais na peça, para a gente saber o que que a gente vai ver ali, porque são tantas camadas, tantas vertentes, como retratar essa intensidade toda no palco? Eu fiz uma pesquisa muito profunda, né, a respeito de Gala. É difícil você encontrar material sobre ela, como eu digo, todas as vezes que você põe Gala Dali, você acaba direcionando para ele, e ela sempre aparece através dele mesmo. E eu consegui construir uma personalidade através de tudo, todo o entorno, que falavam dela, o que pensavam dela, é, as características não só físicas, mas de personalidade que as pessoas falavam. Era comum, assim,
entre todos, assim, era unânime que ela era uma mulher muito forte, muito determinada, muito dona dos seus pensamentos, muito ousada, sem nenhuma lógica tradicional de pensamento, assim, ela tinha uma personalidade muito própria. E eu trouxe essa mulher, porque eu faço Gala Dali. Eu eu não conto, né? Não é uma narração. Eu faço ela de uma maneira não cronológica. Eu vou trazendo facetas da vida dos dois e dela, mas mais dela. E ela passa também por ele, por Salvador Dalí, foi a pessoa mais marcante que ficou mais tempo na vida dela, né? Ela fez essa escolha, ela separou do Paul e optou pelo Salvador Dalí. Ela tinha uma filha também, que ela fala também da maternidade. É uma mulher muito contemporânea, isso que mais me interessou. E uma mulher muito forte e que hoje cai assim também como uma luva com as nossas buscas aqui femininas, sabe? E aí ali tem um painel assim de representatividade de Gala Dali, onde qualquer mulher, qualquer ser humano pode se enxergar. Então eu tentei trazer Gala Dali assim. Muito bacana. Mara, e você gosta dessa linguagem, o formato do monólogo? Porque você esteve em diversas montagens, muitas delas com elencos grandes, né? Baixa Terapia, por exemplo, que ficou muito tempo em cartaz, tinha um elenco grande e tal. Como é que te atravessa essa situação de estar sozinha no palco, embora a gente saiba que tem uma estrutura enorme, né? Acompanhando o que está acontecendo no palco, mas como que é estar fazendo um monólogo? Olha, é um grande desafio. Primeiro porque é isso que você falou, responsabilidade total e absoluta sobre mim, né? Então, porque você fica ali buscando os holofotes o tempo inteirinho e aí tem que ter um controle técnico muito grande, um controle, uma entrega emocional extrema, porque as pessoas não podem cansar, né? E o monólogo ele tem um pouco essa característica, as pessoas falam assim, solo é chato. Solo é chato. E o que eu fiz o tempo inteiro junto com o Ulisses, que eu acho que ele teve essa expertise, é fazer com que esse solo primeiro tivessem outros personagens, não só na cabeça de Gala, mas eu vou fazendo uns outros personagens e dá para reconhecer facilmente essa transição de um personagem para outro, né? Então isso daí eu acho que enriquece. E o que eu mais ouço assim é que as pessoas saem e falam assim, nossa, eu não gosto de monólogo, mas o seu ficaria mais 1 hora assistindo. Então é meio que unânime isso, assim, isso é um grande elogio, porque como você falou, não só um desafio, mas você tem que fazer essa, né, chamar atenção o tempo inteiro ali, tá inteira totalmente. Então eu já fiz outro monólogo, era um monólogo musical, então tinha música que ajudava, né, que ela também trazia o foco, assim, mas são estados diferentes. Quando você tem colegas em cena, você tem os apoios, né, ali, e o monólogo não, você vai em frente sozinha, mas também assim, você tem um domínio que eu acho que para mim é bastante interessante, de eu entrar em cartaz, de eu fazer turnê, de eu viajar sem ter que juntar esse quebra-cabeça para ver se uma pessoa pode, outra ator não pode. Então, assim, ela fica sob o domínio o tempo inteiro, enquanto produção, e isso também é muito bem-vindo. Mara, baseado porque então aí nisso... você consegue... Perdão, é que eu queria saber que baseado então nisso que você acabou de falar, né, que você acaba tendo toda essa responsabilidade para si, nesse caso de ser um monólogo, né, e você tá ali, você e o público na hora da cena, o que você gostaria que o público levasse então consigo depois de assistir a essa peça? Eu costumo dizer, na verdade, uma frase que eu me apropriei, que é do Fagundes, que se eu conseguir fazer com que a plateia saia do meu espetáculo, da minha obra, e que fale sobre ela, pelo menos até o estacionamento, eu já estou feliz. Eu acho Gala tem sido uma experiência muito diferente, porque muita gente fica ali me esperando, porque eles querem ouvir mais sobre Gala. Tem gente que assiste o espetáculo, vai para casa, estuda, pesquisa sobre ela porque fica muito interessado, depois volta para assistir sob um olhar já com mais conhecimento. Então,
houve de tudo, assim. E isso para mim é o mais gratificante, é entender que ela não só está presente hoje na alma das pessoas, porque ela mostra também um lado muito humano de Gala, mas também ali com, não sei se é mensagens que eu posso dizer, mas tem coisas ali que eu acho que faz refletir, sabe? É bem pretensioso quando você diz isso, mas pelo silêncio, pela atenção que eu vejo o público me acompanhando, é só uma hora de espetáculo, eu entendo que realmente eu estou entregando algo que faça, no mínimo, uma reflexão, assim. Eu acho que isso é um dos méritos desse espetáculo, é fazer com que a pessoa saia dali pensando e interessada em algo mais. Excelente, Mara. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão sair, vão chegar no estacionamento, vão chegar na pizzaria, vão embora da pizzaria e ainda vão ter um assunto para falar sobre Gala Dali. Querida, muitíssimo obrigada pela sua participação. Posso te pedir que convide os nossos ouvintes e espectadores para assistir, então? Pode sim, por favor. Eu faço lá no Sérgio Cardoso, terças e quartas, às 19 horas, na sala Carlos Magno Pascoal Carlos Magno. E só uma curiosidade, eu fiz essa peça no Mi Teatro, que é um teatro que eu tenho um restaurante espanhol que se chama Mientras. No fundo deste restaurante, que é uma casa, ali na Pamplona, tem um teatrinho de 60 lugares. Eu fiz também esse espetáculo lá e pretendo voltar. E aí, lá, como tem esse restaurante, eu faço como se ela preparasse um jantar. E depois da peça, eu faço um jantar, participo do jantar, pelo menos 8 pessoas que compram ali esses ingressos também junto ao jantar. E aí eu janto, a gente faz um jantar, eu fico junto com elas, respondendo perguntas, falando de Gala, sendo um pouco Gala, sendo um pouco Mara. E eu pretendo voltar a partir de abril, metade de abril eu vou voltar para o Mi Teatro, para esse Mi Teatro que Legal, Mari. Então, em abril você volta aqui para falar com a gente. Por enquanto, essa temporada no Sérgio Cardoso vai até o dia 25, agora de março, sempre às terças e quartas. Então, você não deixe de perder Gala Dali com a incrível Mara Carvalho. Querida, um beijo para você, sucesso, merda lá no teatro. Obrigada. Obrigada, viu? Beijão, tchau, tchau. Agora 10 horas e 38 minutos.